Olá, estamos de volta aqui em mais um episódio do Pode Sondar dentro do stand da Cruzer e estamos aqui com... A Arielle Caramori. Aê! Acertei seu nome, né? Acertou. Então tá bom. Tá certo. Então tá bom. É um grande Apresente-se aí trava-língua. pro nosso público, para quem não te conhece ainda, né? Porque a Arielle é bem conhecidinha nas redes. Nas redes. Faz um tempinho, né, Luiz? É. Faz um tempinho que eu já vai fazer quase 10 anos de formada. E desde que eu me formei, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Então, já são uns quase 8 anos por aí produzindo conteúdo, tendo bastante bagagem aí. E então, meu nome é Arielle Caramori, eu sou odontopediatra, ainda tenho meu consultório, sou de Pato Branco, atendo na minha cidade, mas atendo muito menos hoje, porque eu dividi a minha vida aí com o digital. Então, eu tenho alguns infoprodutos para dentistas e eu palestro por aí, vou falando pelo Brasil inteiro. Mas eu falo sobre posicionamento de marca para dentista, como que o dentista pode posicionar a sua imagem, se tornar uma marca desejada. Porque eu vejo que a gente, dentista, a gente pega muita parte técnica, né? A gente faz muito curso e é muito importante essa parte técnica, mas a gente não pode esquecer da parte também do posicionamento e da gente saber ser um referência, ser uma marca desejada. Sim, e quais são os seus infoprodutos? O que você Eu tenho alguns... vende na internet? Perfeito. Eu tenho alguns produtos para ajudar mesmo dentistas a faturarem mais atendendo menos. Basicamente isso, que eu prezo muito aquilo do dentista ficar com a agenda das 8 da manhã até as 8 da noite, ninguém merece, né? Atender tanto assim. Então eu acho que se a gente conseguir encontrar o nosso paciente ideal e a gente conseguir se valorizar, você não precisa ter agenda cheia. Você consegue, por ferramentas, ter uma consulta muito mais valorizada e atender bem menos, faturando mais. Sim. Mas Certo. isso dentro da odontopediatria ou qualquer área? Tem alguns produtos focados para odontopediatria, mas tem também outros que são para dentista no geral. Dentista no geral é odomentoria particular. Basicamente, assim, é sobre posicionamento e imagem, comunicação assertiva também. E aí, como isso foi até uma das coisas que a gente teve aqui, recebeu aqui um CEO internacional, conversamos com ele tudo sobre congressos, né? E ele falou que Em inglês, com inglês. sotaque alemão. Chique! Foi maravilhoso. Vocês estão muito chiques. É muito legal. Legal. E aí ele falou, a gente perguntou a diferença do dentista brasileiro, como é que eles enxergam lá fora, né? Que é uma dúvida de todo mundo. E ele falou assim, vocês têm muito esse apelo midiático, vocês têm muito essa coisa de posicionamento, do marketing, coisa que lá fora não tem tanto. Será que a gente precisa disso porque tem muito dentista? Por que você acha que a gente precisa dessa É um desse diferencial, né? Que veja, eu falo muito que existem os diferenciais copiáveis. Então, por exemplo, tem muita tecnologia. Poxa, a gente está num congresso gigantesco que tem muita coisa diferente, inovação, tecnologia mesmo. Ok, eu posso comprar e devo oferecer o melhor para o meu paciente, ter uma máquina, de repente um scanner intraoral. Mas isso são diferenciais copiáveis. Pode ter um outro dentista que monte um consultório do lado do meu, que tenha mais condições financeiras e tenha todos esses equipamentos e essas ferramentas. Então, eu digo que esses diferenciais, eles caem por terra, porque eles são copiáveis. Mas a gente tem a nossa essência, o nosso diferencial como marca, isso ninguém tira. Eu posso me inspirar muito em você, Rê, querer ser você agora, mas eu nunca vou ser você. A tua vivência, as suas experiências são diferentes. E você comentou que, né, fora é diferente. Mas veja, o mercado, não só da odontologia, mas de todas as profissões, existe uma saturação. Então, você precisa ocupar um lugar no coração do seu paciente. As marcas, elas precisam, nós como marcas pessoais, a gente precisa ocupar um lugar no coração do nosso paciente. Então, não tem como. Se você não se diferenciar, você vai ficar para trás. A concorrência está aí. Não é só dentista. Eu até recebi esses dias um comentário no Instagram que foi engraçado, eu coloco nas minhas palestras. A pessoa comentou assim, nossa, mas ser dentista hoje tá difícil, tem que aprender de marketing, de gestão, de ser blogueiro. Falou um monte de coisa e tal. Daí, na minha época, era só vestir um jaleco branco e tava tudo certo. Caramba, se você for pegar um advogado, um nutricionista, um fisioterapeuta, você acha que as outras áreas não precisam disso também? Quanto advogado tem por aí? Não basta só vestir um terninho ali, fazer um cursinho e tá show. Não é assim. E a gente fala, eu tenho muita responsabilidade porque eu falo com muito recém-formado, falo com graduando. Então não funciona mais. Não basta só isso. Você tem que ser bom tecnicamente, você tem que investir nisso, mas você precisa ter diferenciais também. Você precisa gerar desejo, se tornar referência mesmo na mente do seu paciente.
E para isso aí você utiliza técnicas de gatilho mental, Sim. imagem pessoal e tudo mais. Exato. Fala um pouquinho quais são essas Porque não é, técnicas. muita gente acha que se Acho que diferenciar é comprar scanner, né? Exato, É comprar equipamento, exatamente, mas aí Luiz, quem é o mais exato. rico se dá melhor, Sim, né? exato. E você que é um recém-formado, que não Exato. tem onde puxar, tá vendendo almoço pra comprar o jantar, mas mais ou menos, né? Foi o que a gente até falou ontem na palestra do CFO. A gente estava falando sobre as mídias sociais e tudo mais. Mas assim, o técnico, a parte técnica do dentista é o mínimo. É o você saber mínimo. fazer. Já é obrigação. Exatamente, Entendeu? é obrigação. É você já saber fazer E- isso, e- é o mínimo. Você exato. tem que saber fazer isso. Ponto. Aí, Não. partindo deste princípio, tá, o que você tem a mais que vai captar o teu paciente, que vai atrair seu Perfeito. paciente, que vai permanecer o paciente na cadeira com você, E né? Rê, o que eu vejo, assim, que essas pessoas que falam, por exemplo, esse comentário, quando eu falo sobre imagem, que você precisa se preocupar com a imagem, não quer dizer que elimina a parte técnica. Não é que um rostinho bonito vende. Não é que você estar bem vestida. Nossa, o Luiz hoje se preocupou, tá de camisa, tá bem vestido, tá apresentável. É a primeira vez Não. que eu uso camisa na minha vida. Né? Eu tô Mas sempre assim, de camiseta, de camiseta, de mas zoeira. digamos assim, tipo, não é só o teu a tua imagem que vende, mas tanto faz se você tem caráter ou se você é bom tecnicamente, só a tua imagem vende. Não é isso, as pessoas se enganam. Quando eu falo sobre imagem, as pessoas querem bater de frente e falar assim: mas então tanto faz. Uma coisa não elimina a outra, uma coisa se soma a outra. As pessoas têm que entender isso, é uma junção. Para uma marca crescer, ela precisa de posicionamento. Ninguém cresce sem se posicionar. Vocês concordam comigo que ficar em cima do muro é muito mais fácil, não é? Sim. É muito mais fácil. Só que se você não se Escondido atrás do posicionar... muro é mais fácil ainda. Que ficar escondidinho Exato. atrás do muro ali, tipo, Sim. vou ficar aqui Se na você minha não der casinha voz- e ninguém Exato. vê. Então eu acho que se a frase que mais impacta é: se você não se posicionar, os outros vão te posicionar. Na cabeça deles, do jeito que eles quiserem. E eu tenho certeza que ninguém quer isso. Nenhum profissional quer isso. Porque aí vai começar também a questão: mas eu só atraio o paciente que não quer pagar, eu só atraio o paciente que desmarca a consulta comigo. O que é? Ruído no teu posicionamento, cara. Não é culpa do governo, não é culpa do mercado, não é culpa disso. A culpa tá em você. É você que não tá sabendo se posicionar na cabeça do seu cliente, do seu paciente. Entende? Isso é muito, muito interessante, porque geralmente a gente procura alguém para colocar a culpa, né? Claro, a gente E aí a culpa sempre é da quer. crise. O Brasil tá em crise. O Brasil... É do Que governo, crise é né? essa Não sei dos o quê. dentistas Pô, desse CIOSP aqui, que tem Entende? gente saindo para fora? Né? entendeu? Exatamente. Então, assim... Mas dá alguns exemplos de estratégia que o dentista pode usar para ele posicionar a marca dele, a imagem, porque assim, aqui a gente tem de estudante até formados há há anos. 50, Exato, 60 exato, anos, legal, legal. quiçá. Então, Não, que são dois. O estudante, ele tem a insegurança do estudante. O mais velho de formado, ele tem que se adaptar ao mercado. Então todos têm uma todos. demanda. sabe que Exato. eu acho que na verdade você poderia focar essas dicas agora aqui para quem já está mais tempo no mercado e ainda não se convenceu que é importante, porque assim, o estudante, a gente já deu várias dicas aqui Sim. de E o estudante já é mais, a cabeça já já tá é mais mais, fácil. a Ele geração já- um pouco ele já mais nasceu com o dedinho avançada. assim. Exato. Né? Agora, Exatamente. para quem já está formado aí há mais tempo, né? E ainda não entendeu a importância de estar no digital. Como é que você convence? Como você convence isso? Eu acho que assim, o autoconhecimento é o principal, é o ponto-chave para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tanto a parte profissional quanto a parte pessoal. Então, se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho você pega, né? Então, eu acho que assim, se você começar a colocar assim, tá, mas peraí, como é que eu tô sendo visto hoje? Então, tem 3 perguntas que eu sempre, quando eu palestro, eu peço para as pessoas fazerem. Como você quer ser visto? Como você está sendo visto hoje? E aonde que você quer chegar? Porque sucesso para cada um é diferente. Então, assim, mas às vezes tô consolidado, tenho bastante pacientes, tenho uma agenda cheia. Tá tudo bem. Tem gente que não quer mexer em rede social, mas para as outras pessoas, precisa você estar ali, você está sendo visto o tempo todo. Então, veja que, assim, o primeiro ponto, você ter clareza. Como que eu quero ser posicionada, como que eu quero ser vista, como que as outras pessoas me enxergam. A partir do momento que você souber responder essas 3 perguntas, aí você começa a direcionar estrategicamente. Porque, veja, tudo que eu faço hoje, absolutamente tudo que eu faço tem intencionalidade. Tem que ter intenção. E não é só digital, né? Não, é tudo. É o offline absolutamente e tudo. o Porque, digital. Luiz, você não deixa de ser o Luiz dentista quando você sai do seu consultório.
Eu não deixo de ser Arielle, eu estou atendendo no meu consultório. Eu saio do consultório, eu deixei de ser Arielle dentista. Eu continuo sendo Arielle dentista. As pessoas... Eu moro numa cidade de quase 100 mil habitantes. Então é muito mais fácil até de encontrar pessoas conhecidas. No As minhas supermercado, atitudes... ficar pedindo para olhar o dente na fila. Né? Então as minhas atitudes, elas estão sempre... A gente sempre está... Nós como marca sempre estamos gerando informações na cabeça das pessoas. Por isso tem que ser intencional. Mas por isso tem que ter clareza também de como você quer ser representado na cabeça das pessoas. Entende? Sim. Então é uma construção, não é só chegar e ir fazendo na louca. Eu percebi que isso, quando eu me formei, eu comecei a criar, produzir conteúdo, eu não estudava sobre marketing, não sabia sobre branding pessoal, enfim, posicionamento. E fui fazendo tudo certo, ok, mas existem algumas coisas que eu olho para trás e aprendi com os meus erros. E eu acho que aprender com os nossos erros é uma coisa muito boa também, né? A gente se comparar consigo mesmo. Sim. Também eu vejo que algumas pessoas, até recém-formadas, enfim, olham, né, assim, poxa, nossa, mas a Renata tá ali, parece fácil a vida, né? Tem uma carreira consolidada, às vezes tem poucos anos de formado e tem uma carreira boa, mas ninguém sabe todas as experiências que você passou e o quanto você levou para estar sentada na cadeira e ocupando o lugar que você está ocupando hoje. Certo? Eu acho que isso é legal, você focar muito no objetivo que você quer chegar. Eu falo muito também sobre isso, sobre autoconhecimento, porque isso que é o mais importante, você saber onde você quer chegar para você conseguir trilhar o caminho, porque o que a gente vê na grande maioria das pessoas, elas reclamam de onde elas estão, mas elas não fazem nada para mudar. Então elas estão num lugar e elas falam, ai, mas puta, eu não aguento mais atender convênio, só atraio paciente chato. No WhatsApp, ou no Instagram, ou vai num churrasco e fica, ai, tá uma porcaria. O odonto tá difícil. A odonto tá difícil. A odonto tá difícil. O mercado de trabalho tá muito saturado, eu já tô cansada, eu já tô isso, eu já tô aquilo, os pacientes que vêm são sempre a mesma coisa, e não pagam, e isso e aquilo. O que você fez para mudar? Né? Como que você está captando esses novos pacientes com outro perfil? Exato. Né? Você está identificando o perfil do teu paciente, porque na verdade o paciente é o reflexo de você. Né? Total. Então, assim, se você tem aquele perfil, você vai atender o paciente todo, você vai atrair as pessoas assim também, né? Então, assim, o nosso nível de energia tem que estar num nível alto pra gente conseguir também atrair os pacientes com esse nível de energia. Eu não tô falando de energia cósmica, não. Tá? A gente tá falando, tipo, de conexão mesmo com o seu paciente. De conexão com o seu paciente. Você nunca vai se conectar com uma pessoa que você se identifica zero. Tem até um exemplo que eu assisti uma vez em algum desses 1000 cursos de marketing, que ele fala assim, se a gente tá, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tá escutando inglês, a gente escuta um brasileiro falando, automaticamente a gente já olha e já se identifica, né? Porque automaticamente a gente está se identificando com o nosso igual. Exato. Quando o paciente vai te procurar, ele também vai se identificar com o igual, entendeu? Você não precisa, a mesma coisa. Até o nível de voz, né? Tudo. E assim, as pessoas se enganam em achar que quando a gente vai postar alguma coisa, a gente precisa focar em odontologia. Como que a gente se conecta com as pessoas? Falando sobre vida pessoal, sobre hobbies, sobre animais de estimação. Quantas conexões a gente tem? E não se enganar também que você falar sobre vida pessoal é você falar sobre intimidade. Você escolhe o que você vai compartilhar, entende? Mas é assim que você vai conectar com as pessoas. Essa humanização. Poxa, a gente não vê tantas marcas aí, corporativas, agora falando de branding mesmo, que trazem essa parte mais da humanização. Tipo o Magazine Luiza, a Lu do Magalu. Eles não criaram um personagem para trazer essa humanização? Para trazer essa comunicação? Nós, como marcas pessoais, é muito mais fácil. A gente muito já mais é uma fácil, pessoa, né? Exato. A gente não precisa virar uma marca, não é o contrário. Então, assim, eu vejo que o ponto principal é você... Isso que você falou é mega importante. O que você está fazendo para mudar? Reclamar não vai adiantar. Os 365 dias vão passar da mesma maneira. 27 de janeiro de 2025, como é que você vai estar? Melhor ou pior? Então, basta você se mexer, porque senão o teu concorrente atropela. O mercado, ele é agressivo demais. Sim. E as pessoas, elas ficam nessa, mas eu tenho tantos anos formado e tal, e não tô conseguindo ainda, mas se mexe. Qual que você acha que é o primeiro passo? Qual que você acha que é o primeiro passo para a pessoa que, beleza, ela entendeu a importância, eu preciso me mexer, tá, mas por onde que eu começo? Porque é muita informação, né? Pra por acordar. onde que ela começa? Pra acordar?
Você diz por onde Difícil que ela pergunta, começa, né? é Tipo, por difícil. onde- Difícil. Porque, veja, são várias coisas. É um processo de várias coisas. Mas você estar presente nas redes sociais é algo muito importante. E você não delegar essa função para uma agência, por exemplo. Não é que eu sou contra a agência de marketing, longe disso. Mas eu acho que você fazer do teu jeito, colocar a tua essência, colocar as tuas ideias, ter o posicionamento, não ter medo disso, eu acho que começa por aí. Você ter essa visão. Caramba, eu vou conseguir ser referência como? Primeiro, as pessoas elas acham que assim, elas vão no meu consultório, olham todos os diplomas que eu tenho na parede. Ah, a Arielle fez faculdade aqui, especialização, esse aperfeiçoamento e tal. Pô, legal, vou marcar uma consulta com ela. É assim que acontece? Não é? Como que elas chegam até mim? Porque eu tenho uma comunicação assertiva. Porque eu comunico o que eu quero e aí as pessoas vêm até mim. E eu uso muito o exemplo de se tornar referência, que em uma semana, numa mesma semana, 5 pacientes de cidades diferentes, assim, da região ali, entraram em contato para agendar a consulta. Falei, caramba, tipo, cidades diferentes aí, 100 quilômetros, porque eu falei, sou de Pato Branco, mas tem várias cidades pequenas próximas. E as pessoas marcando consulta, fazer esse deslocamento até lá. Você tem noção de gerar esse desejo de ter uma consulta? Sim. Só pela comunicação. Então, olha o poder disso. Não, a internet ela é tudo. Ela pode tudo. ela pode te Ela pode te alavancar, destruir e ou ela pode te alavancar. É, e tudo Exatamente. depende do nosso posicionamento, né? Depende do que a gente Exatamente. posta, do momento que a gente posta, a maneira que a gente posta. E isso não faz diferença na nossa... Não vai ser a corzinha que você vai colocar lá no seu Instagram, né? Da sua imagem pessoal. Mas é o que você fala, o que você comunica, né? Perfeito. A gente tá super corrida aqui. Ela Que tem eu uma tô indo palestrar agora, já recebi mensagem, cadê você? Não, vamos lá, Gente tá do céu, ótimo. desculpa. Conseguimos, ainda Mas bem, deu conseguimos certo, bater a um gente papo não, legal. não A gente atrasou vai, ó, e ó... E aí vamos depois lá. a gente pode combinar um programa maior pra falar Vamos, de com certeza. A posicionamento, gente né? pode falar Vai. sobre odontopediatria, não sei se vocês já receberam alguns odontopediatras, já vi, Sim. mas a gente pode falar, adoro bater esse papo e eu acho que o conhecimento guardado não vale a pena não. É. A gente precisa compartilhar Precisa conhecimento. compartilhar. Não pode ter medo de compartilhar conhecimento. É isso. Não é verdade? Obrigada, viu? Obrigada a Sotaque é vocês, muito legal, gente. né? Lá de É de Pato Pato Branco. Branco. Ah, lá de Pato É Branco. da época do... Como que é o nome daquele? Da Bozena. Sai de baixo. Era da Bozena. Não, Não de é, baixo, era toma o lá outro. da cá. Ah, toma lá da cara. Verdade. Mais velha ainda, entreguei minha idade. Gente, é isso. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Até mais. Beijão, Obrigado. tchau. Valeu, tchau, tchau.